Da onde que surge o negacionismo climático? Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Hoje é um quadro do Entre Nós que será apresentado por mim, a Claire. E aproveito o comecinho do episódio para dizer que daqui a alguns dias o Muda Floresta completará 2 aninhos. E além de muita felicidade, é claro, a gente está preparando uma live de aniversário para a gente bater um papo, tirar dúvida, auxiliar com algum manejo, compartilhar experiências, né, ouvindo chats, ouvindo ideias. Oi, gente, Zé aqui. Desculpa interromper aí, Claire, mas é rapidinho. Primeiro de tudo, nosso aniversário foi no dia 13 agora de julho. Nós completamos esses 2 anos. Se você estiver ouvindo esse episódio no dia que ele saiu, a nossa próxima live vai ser no dia 25 de julho de 2026. Então, fiquem ligados, às 7 horas começará a nossa live e a gente vai falar mais um pouco sobre esse livro que a Claire vai usar nesse episódio de hoje, que é um livro que a gente está gostando muito. Então, vou deixar vocês com ela. Tchau! E também já peço para curtirem esse vídeo, compartilhar com os amigos, avisar que vai ter live, né? Se alguém está com problema de uma praga na horta, se está com alguma dúvida, se quer alguma orientação, aparece lá na live que esse espaço é justamente para isso. Então vamos comemorar os 2 aninhos promovendo essa live agroecológica, tá bom? Então já curte, comenta, compartilha para o YouTube saber que esse vídeo é de relevância. Então roda a vinheta e vamos para o episódio de hoje. Quem acompanhou nosso canal aqui no YouTube viu que semana passada a gente recebeu o livro As Soluções Já Estão Aqui, Estratégias para a Revolução Ecológica Vindas de Baixo, do Peter Gelderlos. E ele é um relançamento, né, da Teia dos Povos e da editora Glac. E a gente recebeu esse livro porque é totalmente alinhado, né, com as ideias do podcast. Então, se você gosta de tudo que a gente fala aqui, as reflexões que a gente traz aqui, você vai com certeza gostar desse livro. Já deixo uma indicação. E aí, essa oportunidade de estar recebendo esse livro, que daí a gente fez o vídeo e tal, eu tô lendo ele, é incrível. E essa oportunidade abriu uma outra oportunidade, que é de trazer sobre livros aqui no canal, né? Essa é uma ideia que eu e o Zé a gente já tem há algum tempinho, mas também são tantas coisas aqui no podcast que algumas coisas vão sendo deixadas, né, de lado por um tempo. Então aproveitar que estamos com esse livro, estamos com a leitura fresca, é um relançamento, um livro necessário para a gente despertar as mudanças, as revoluções. E vamos falar um pouquinho sobre um tema que eu passei esses dias no livro. Então, lendo o livro, As Soluções Já Estão Aqui, eu estou no capítulo das raposas construindo galinheiros. E esse capítulo ele faz um panorama de como as mudanças climáticas são um tema antigo e de como houve manipulação nas pesquisas a partir de alguns interesses e de como as soluções não estão na mão das ONGs ambientais que alinham as suas campanhas com as empresas que são as principais responsáveis pelos nossos problemas. Aí falar assim que o tema das mudanças climáticas é um tema antigo é até meio clichê assim, né? Meio batido, principalmente para quem está nessa trajetória ambiental, né? Então, há 10 anos atrás a gente já ouvia falar de mudanças climáticas, há 20 anos, há 30, né? Só que essas datas são bem mais antigas do que, pelo menos, eu tinha conhecimento, né? Então essa é uma das partes interessantes para se construir esse episódio. Eu quero trazer à tona de como isso é realmente um problema, né, antigo, e de como o negacionismo foi criado ao longo desse tempo, né? E porque essa questão do negacionismo foi sempre uma coisa que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, né?
de como poderia existir o negacionismo, sendo que a gente tem dado, estudo, e agora a gente está vivendo cada dia mais intensamente os impactos das mudanças climáticas, né? Aliás, no dia que eu gravo esse episódio, que é dia 22 de julho, estamos em pleno inverno aqui no sul do país e hoje está fazendo 27 graus. Esses dias fez 30 graus no inverno. Mas enfim, vamos seguindo o pensamento. No episódio de hoje é para trazer esse panorama, né? Apresentado no livro de como o tema das mudanças climáticas são antigo, de como foi sendo construindo o negacionismo climático, né? Então vamos para informações. Eu vou literalmente ler o trecho do livro, tá? Então, as soluções já estão aqui, do Peter Geldelors, capítulo Raposas Construindo Galinheiro. A mudança climática não é uma ideia nova. Já vimos como os colonizadores das Américas do século XV a XVIII defendiam o desmatamento para provocar uma mudança intencional dos climas regionais. Então, também tem a questão da época do colonialismo, que alguns artigos trazem, que ele é a base da lógica exploratória e do desmatamento para enriquecimento, né? Então eles defendiam o desmatamento para provocar essa mudança intencional nos climas regionais, porque sabiam do nível da interferência, então, né, usavam essa justificativa amparada pela ciência na época, que seria benéfico, né, fazer essa mudança no clima, mas tudo justificando o extrativismo, né? Mas tá. Quanto à mudança climática global, que daí a gente sai de um problema globalizado, né? Ele também tem sido um conceito há mais de um século. E aí que a gente começa a ver que há muito tempo já se debate isso como um problema, né? Em 1876, o geógrafo anarquista Peter Kropotkin fez uma conexão entre a poluição industrial e o derretimento de geleiras siberianas. 20 anos mais tarde, o cientista sueco Svante Arrhenius quantificou o papel que o dióxido de carbono desempenhou na manutenção do aquecimento do planeta e sugeriu que a queima industrial de carvão poderia produzir um aumento perceptível, né? E aí a gente também tem um artigo aqui, uma breve história do colonialismo, das mudanças climáticas e do mercado de carbono, né? Ele traz esse aspecto também do carvão e fala que essa mesma lógica, né, dos impactos, níveis de impacto se desdobram para o petróleo e para o gás, né? Mas então a gente vê que há muito tempo atrás já existia, né, esse debate de dados apresentados dos impactos, né? Em 1938, Guy Stewart Callender, um engenheiro britânico, publicou provas de que os níveis de CO2 e as temperaturas tinham aumentado nos últimos 50 anos. Em 1959, os cientistas projetaram que o carbono atmosférico aumentaria 25% até o final do século, causando grandes mudanças no clima. E aí vão tendo desdobramento, né? Em 1965, o Comitê Consultivo Científico do presidente Johnson alertou que a queima de combustíveis fósseis poderia criar um efeito estufa descontrolado. E em 1968, o Instituto de Pesquisa de Stanford previu o derretimento das calotas polares, a elevação do nível do mar e um aumento substancial de temperaturas. Aí tem o Tratado de Atlântico do Norte, o OTAN, em 1969, a organização, né, do Tratado de Atlântico começou a estudar as alterações climáticas como uma possível ameaça à segurança. E aí o livro, né, tá no Raposas Construindo Galinheiro, porque a gente tem esse debate há muito tempo e 20 anos se passaram antes que a ONU dedicasse atenção significativa ao problema. 30 anos se passaram antes que a comunidade científica internacional anunciasse seu consenso de uma forma altamente pública. E 37 anos se passaram antes que o primeiro tratado internacional com o suposto objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa entrasse em vigor.
Então, a gente tem um intervalo entre as pesquisas fundamentadas e as ações, né? E o livro traz essa demora até por uma questão como estratégias, né? Que é a questão das raposas construindo galinheiros. Não tem como os países e essas organizações tocarem o dedo na ferida, sendo que o avanço da exploração e do capitalismo beneficia, né, esses países, essas corporações, essas empresas e até ONGs que se alinham campanhas com grandes empresas que são responsáveis pelos problemas ambientais, né? Aqui no começo desse mesmo capítulo traz alguns exemplos, né, de ONGs mundiais de potência, né, que fecham um acordo e recebem dinheiro de empresas para ter uma fachada verde, né, para essas empresas terem a fachada verde. E é muito dinheiro envolvido, inclusive. Mas não é de interesse que esses problemas ambientais sejam real solucionados, porque uma real solução, uma real mudança envolve derrubar o capitalismo e sua lógica extrativista e exploratória e não em fazer um acordo de carbono, sabe? Que é tampar o sol com a peneira. Então a gente tem aqui os interesses capitais em torno dessas questões ambientais. E aí como é que, né, o negacionismo é criado, né, em torno disso? Existe muito financiamento para dados, para pesquisas, que, claro, eu acho que hoje se torna um pouco mais difícil, porque a gente tem acesso a muitas informações, né? Mas a gente ainda vê muitos negacionistas. Mas isso é um histórico, né? O negacionista, ele não surge numa manhã de quarta-feira, né? Então vamos entender um pouco de como isso foi construído. Então a gente volta, enquanto tem gente alertando para as mudanças climáticas, a gente tem um monte de engrenagens girando para enganar o cidadão, para que a exploração do capitalismo continue acontecendo sem cobranças, né? Então vamos lá. A mídia apresenta um caso extremo. Nos anos 1970, que daí, como eu li anterior, nessa época estavam tendo vários estudos relevantes sobre mudanças climáticas, diz que sobravam artigos da imprensa tradicional acerca das mudanças climáticas, mas todos eles advertiam as pessoas sobre o resfriamento global, alegando que os meteorologistas não conseguiam acompanhar todas as novas evidências. Em 1980 e 1990, a mídia corporativa cobriu o tema com um manto de silêncio, enquanto mudava para uma estratégia mais sutil de contenção, tratando ambos os lados do debate como igualmente válidos, dando enorme visibilidade aos cientistas que estavam sob influência da indústria petrolífera. E esses cientistas afirmavam que o aquecimento global poderia ser benéfico, ou que tais mudanças eram naturais. A gente ouve muito no debate negacionista, né? Eles usam como justificativa isso, que essas mudanças são naturais, né? E a origem disso também é que, tipo, o planeta Terra, ele já passou por várias mudanças, né? Ele já tem milhões de anos e ele já foi habitável e inabitável diversas vezes, né? Então a gente teve época com muito carbono no ar, que daí esse carbono foi preso no solo, que facilitou, né, surgir outras vidas, mas a gente teve épocas de vulcão, então a gente teve várias condições de vida. E a gente teve épocas de maior aquecimento, né? Mas quando a gente fala em mudanças climáticas, essas mudanças são contextualizadas dentro do capitalismo, dentro do antropoceno, de uma aceleração de processos que, ok, poderia acontecer, né? Mas esses processos levariam milhões de anos. Mas as nossas ações, elas aceleram esses processos, né? Soltando carbono, desmatando, esgotando recursos, esgotando bens comuns.
Então, isso de que é um processo natural, a gente que é do meio ambiental ouve muito, e também na cabeça dessas pessoas. Quando a gente põe esse contraponto, a gente está sendo tipo um terrorista ambiental, né? Mas tudo isso para defender o capitalismo. Eles, né? Mas tá. Eventualmente mudaram para táticas de adiamento. E a mídia e o lobby dos combustíveis fósseis impulsionaram o tipo de ambientalismo ingênuo que colocou todo o foco nas escolhas individuais dos consumidores. Aí a gente entra muito na questão, né, da sustentabilidade, nesse foco individual, como tem 10, meia dúzia de pessoa com empresas acabando com o planeta, mas o culpado somos nós, né? Então é a mesma questão da água, né? Ai, fecha a torneira, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, enquanto o agronegócio jorra a água fora, né? E isso também entra muito no próximo capítulo desse livro, que deixa eu ver aqui. Eu quero ver o nome certinho, mas eu já vi que entra muito, né? Ou já passou o capítulo? Já passou. Então, entra muito no capítulo anterior, que eles colocam: concentra o lucro, compartilha a culpa. O antropoceno reconsiderado, né? Então, essa conversa é isso, né? Galera enriquecendo, destruindo o planeta. Até aquele dado lá absurdo dos 3 milionários, não sei o que lá, 10 milionários, não lembro o dado certinho, que no começo do ano, assim, na primeira semana de 2026, eles já atoraram a quantidade de carbono de não sei quantas populações, né, da país. Não... Procurem esse dado aí, né? Agora eu não tenho certinho, só tô revoltado. Vamos respirar, tô latindo aqui que nem o Zé, não me rosnado. Paramos em colocar a culpa nos consumidores, né? Então, primeiro, eles, né, o lobby dos combustíveis, que financia uma galera, né? Que a gente tem isso até hoje, né? Eu lembrei agora que a Petrobras financia uns influencers da área de biologia para eles falar bem da empresa, né? Isso me deixa muito puta da cara da vida, meu Deus do céu. Mas enfim, esse lobby financia, né, cientistas, e agora tá reformulando a estratégia. Então primeiro eles tentaram isso, que deu certo, porque até hoje a gente tem reflexo no negacionismo. E aí depois eles tentaram uma outra estratégia, que é adiar, né, esse problema. E aí agora esse problema tá literalmente batendo na nossa porta, né? Não dá mais de adiar. Então a gente tem essa questão do lobby, do financiamento na ciência, de adiar, e simultaneamente os meios de comunicação conservadores aceleraram a sua campanha de negação climática e de desinformação deliberada, espalhando teorias de conspiração absurdas sobre ativistas ambientais lucrando de alguma forma com a sua oposição à indústria petrolífera multibilionária. E aí essa pira aqui, cara, veio muito encaixar com um problema que a gente tem aqui no podcast. O Zé fez um vídeo lá desmascarando as mentiras do agronegócio, né? E, cara, o que a gente ouviu desse papo das ONGs ambientalistas querendo atrasar o agronegócio e querendo... Aqui fala da petrolífera, né? Mas só transfere. É a mesma estratégia, né? Ai, querem atrasar o avanço do Brasil, o avanço do agronegócio, não sei o que lá, né? Sendo que não, e sendo que, tipo, nessa perspectiva da ONG ambiental, a gente, desse lado de cá, tá criticando as ONGs também. Acabei de falar desse livro, tá aqui no livro, aliás, também, dados de quanto essas ONGs recebem, de quem elas recebem, para estar ajudando a passar um paninho. Entendeu? A gente tá falando da mesma ONG, mas no delírio deles, essas ONGs querem atrasar, sendo que a gente olha para essas ONGs e fala, cara, tá errado, entendeu? Tá errado. E aí, adiantando um pouco, né, até o final de 2006, 52 grandes fontes de notícias pesquisadas em todo o mundo
só a mencionar as mudanças climáticas algumas vezes por mês. O interesse da mídia aumentou em 2010, mas entre 2011 e 2015, a mudança climática saiu novamente das notícias com níveis quase tão baixos quanto os anteriores de 2006, né? Aí olha para político o que estava acontecendo em 2011, né, 2015. E todos esses dados que eles trazem é referenciado, né? Eles colocam Agora eu esqueci o nome disso aqui. Faz tanto tempo que eu não escrevo academicamente. Mas eles marcam o númerozinho e embaixo tem o artigo que eles usam, né? O estudo que eles usam para trazer essas informações. E aí hoje a gente ainda tem esses problemas com a mídia em relação às mudanças climáticas, né? Eles trazem um exemplo. Quer ver aqui? Aqui, ó, ele fala que em 2 semanas de cobertura dos furacões nos Estados Unidos em 2007, 8 grandes redes de televisão mencionaram as mudanças climáticas apenas 5% do tempo. Em outras palavras, as pessoas estavam perdendo suas casas e centenas estavam morrendo, mas em geral a mídia se recusou a educá-las para o fato de que as mudanças climáticas estavam tornando os furacões mais frequentes e mais mortais. Então, até hoje, né, a mídia não toca muito nessa palavra, né? Até agora essa questão do calor, né? Agora que tá dando essas presepadas na Europa, eu acho que vai coçar um pouco a bundinha, um pouquinho mais, né? Mas, por exemplo, com o desastre que aconteceu em Porto Alegre, lá da enchente, é mudança climática. Os calorão que teve no último ano no Rio de Janeiro, né? Os jornais estampam como um dia de verão na praia, né? Sendo que as pessoas estão morrendo, sendo que a vida está se tornando insustentável, né? Em alguns lugares de tanto calor. E mesmo assim, a mídia ainda está muito interessada em não bater, né, o martelo do que está acontecendo. Então é isso, esse é o panorama de como o negacionismo climático foi criado, né? A gente teve pesquisadores financiados que trouxeram dados que interessavam as empresas, né? Que interessava apresentar esses dados para continuar a exploração. A gente tem a mídia aliada, a gente tem corporações, a gente tem ONGs se aliando a eles e dizendo que são sustentáveis, dizendo que estão fazendo alguma coisa. A gente tem muito investimento para desinformação nessa área, né? Então, a partir do momento que eu li esse capítulo, eu acho que eu ainda estou terminando ele, mas passei, né, por essa parte, eu estou aqui na parte da energia verde. Quando eu terminei essa parte, eu entendi como o negacionismo, né, como isso foi construído e como ele é eficiente, né? A mesma lógica pro nível de propaganda do Agrotech, Agropop, Agrotudo, né? Eles conseguem enganar o povo, espalhar mentiras através de propaganda, de publicidade e de financiamento, enfim. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse panorama desse livro. Quem se interessou, gente, vale muito a pena. O livro dá um chacoalhão em você de que as mudanças já estão aqui e elas não estão na mão daqueles que causam esse problema, né? Não é de interesse resolver esses problemas ambientais, porque resolver esses problemas ambientais, essa é uma ideia também do próprio livro, né? Não é resolvendo uma coisa ou outra, é acabar com o capitalismo. É buscar uma outra forma de viver nesse planeta, né? Uma forma que seja daí realmente sustentável e não sustentável pelo um viés de comércio, né? Porque hoje o selo de sustentabilidade é um selo de venda, né? Minha empresa é sustentável. Ela planta IP, mas ninguém sabe o mal que já trouxe. Ninguém sabe como cuida, ninguém sabe do dinheiro, e o sistema capitalista ele é feito para enriquecer poucos, né? Enquanto destrói o bem comum de todos, que é o planeta Terra.
Então, acho que eu até me perdi um pouco aqui na linha de pensamento para finalizar, mas se você gosta desses temas para receber esse chapalhão, para ver que as soluções estão aqui, não estão com eles, estão entre nós, é um livro de muita relevância, tá bom? Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Se você tiver interesse, procura o Teia dos Povos, o site da editora Glac, tem a distribuidora de conteúdo Mil Contra de BH, que também tem à venda esses lançamentos. E é isso, Florestas ou Nada.